Olá, eu sou a doutora Rayana Gondim, sou médica urologista com formação em urologia pediátrica e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre enurese noturna. Então, o que é a enurese noturna? Enurese noturna é o famoso xixi na cama, gente. O xixi na cama, ele passa a ser um problema quando a criança continua tendo essa perda involuntária, essa incontinência, depois dos 5 anos de idade. Então, a criança já completou seus 5 anos e ela continua tendo esses escapes. A gente considera a enurese quando essa perda urinária, esses escapezinhos acontecem pelo menos 2 vezes por semana. Não é infrequente a gente ter esse diagnóstico de perda urinária. Só que muitas vezes, por uma questão social, por uma questão familiar, os pais acabam entendendo como uma normalidade, como um leve atraso nesse desenvolvimento e não dão tanta importância. A gente precisa entender que vale a pena trazer essa criança para uma avaliação, para uma investigação como especialista, para que a gente entenda se tem algum fator anatômico, algum fator neurológico ou se até mesmo algum fator comportamental que possa estar colaborando com esse cenário dos escapes urinários. A enurese noturna ela não é uma doença, a gente não pode classificá-la como uma grande doença, porque a gente entende que muitas vezes é uma imaturidade da comunicação cérebro-bexiga, fazendo com que a criança não perceba esse enchimento no período da noite. Um outro fator também que pode estar associado com a enurese é o aumento da drenagem, da filtração urinária no período noturno, condição que a gente chama de poliúria noturna. Uma outra condição que também pode estar associada com a enurese é a baixa capacidade da bexiga, ou seja, durante o desenvolvimento dessa criança, a bexiga que era para estar crescendo, né, aumentando a sua capacidade, muitas vezes não corresponde isso. Então faz com que essa bexiga de baixa capacidade não suporte esse volume de urina no período da noite e a criança também acaba tendo esses escapes urinários. E temos ainda uma quarta condição associada, que é o que a gente chama de bexiga hiperativa, que é uma hiperatividade da musculatura da bexiga, fazendo com que essa bexiga contraia no momento que não deveria contrair, né? Então, fazendo com que esse escape aconteça e a criança não perceba. Quando a gente fala de enurese noturna, a gente precisa classificá-la. Então, a gente tem 2 métodos de classificar a enurese noturna. O primeiro método é o que a gente chama de primária ou secundária. A primária é aquela criança que nunca deixou de fazer xixi na cama. Então, nunca teve um períodozinho seca. Já a secundária é aquela criança que ficou pelo menos 6 meses 100% desfraldada no período da noite, não teve escape durante o sono, mas que por algum motivo, que a gente vai investigar na consulta, muitas vezes volta a ter esses escapes urinários no período da noite. E uma outra classificação da enurese é o que a gente chama de monossintomática ou não monossintomática. O que quer dizer esse nome grande? Então, monossintomática é aquela criança que tem sintomas apenas no período da noite, ou seja, a única queixa desse paciente é realmente o escape urinário durante o sono. Já a não monossintomática é aquela criança que também tem sintomas durante o dia. Então, ela pode ter uma urgência, ou seja, ter que sair correndo para fazer xixi. Ela pode ter uma hesitação, que é demorar a começar a sair o jato da urina. Ela pode ter uma alteração no funcionamento da bexiga na hora de esvaziar, ou seja, ela vai, faz xixi, mas não esvazia completamente a bexiga. E tem também os sintomas intestinais associados, como a constipação intestinal. Então, essa criança, se a gente focar apenas no sintoma da noite, apenas no escape durante o sono, a gente não vai conseguir melhorá-la. A gente vai precisar também tratar esse sintoma durante o dia, melhorar esse funcionamento da bexiga durante o dia, para que ela tenha essa taxa de sucesso 100% alcançada, ficando 100% sequinha. Uma outra coisa muito interessante é a gente entender que existe uma história familiar importante na enurese noturna. Então, a gente sabe que cerca de 20% das crianças pode ter esse sintoma, mas que quando um dos pais fazia xixi na cama, isso sobe para 45%. Se os 2 pais faziam xixi na cama, 77%. Então, existe uma história familiar muito associada que a gente também precisa entender.
E aí a gente vai um pouquinho então para o diagnóstico, né? O diagnóstico ele é muito simples, é um fato consumado que os pais já chegam com essa demanda no consultório. Muitas vezes chegam cansados porque já fizeram várias tentativas em casa, de diminuição de líquido, punição, e então eles chegam no consultório com uma expectativa muito grande. E aí cabe a gente aqui no consultório entender um pouquinho o que essa família já fez, orientar o que precisa ser feito para que a gente consiga ter um sucesso social nesse cenário. Então, o tratamento da enurese noturna, ele vai tanto de mudanças comportamentais, como até que horas essa criança pode ingerir líquido, qual é o tipo de líquido adequado que essa criança pode consumir, que horas que essa criança deve ou não dormir, isso é muito importante para a gente também, tá? E medidas tanto medicamentosas, a gente tem algumas medicações, e fisioterapia. Então, entenda, a enurese noturna, ela causa um impacto social importante, mas ela tem várias coisinhas que quando a gente vai juntando ali no diagnóstico, a gente consegue ajudar essa criança no tratamento. Então, se você tem mais alguma dúvida em relação à enurese noturna, vale a pena a gente marcar uma consulta, conversar um pouquinho sobre isso, para desvendar esse mistério e melhorar essa parte social do seu filho ou da sua filha.